pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui na telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca. Os alunos de nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda, ela é também uma importante companhia nesses dias que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Eu sou a professora Cíntia e estou aqui novamente para nós trabalharmos ciências humanas. Antes de nós começarmos a aula de hoje, nós vamos corrigir a tarefa de terça-feira. Essa tarefa foi sobre diversidade cultural. Vamos ver lá? Em uma das tarefas que estava no site, é claro que essas tarefas as professoras às vezes selecionam para mandar para vocês. Não todas, mas a grande maioria. Essa tarefa dizia assim: preencha as lacunas conforme o quadro abaixo. Aqui neste quadro existem 4 palavras. São elas: riqueza cultural, hábitos, deslocamento e populações indígenas. E aí nós vamos usar essas 4 palavras para nós podermos completar esta frase aqui. Primeiro eu vou ler para vocês a frase sem as palavras. E aí vocês vão procurando lá no seu caderno e vamos corrigir para deixar tudo certinho. A frase diz assim: o das populações contribui para intensas trocas entre povos diversos. A, o espacinho, de cada povo inclui seus próprios e também aqueles adquiridos dos grupos com os quais teve contato ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, adquirimos hábitos das originárias, dos portugueses, dos africanos, de italianos, portugueses, alemães, árabes e outros.
Vamos ver como essa frase deveria ficar? Começando lá. Qual a palavrinha vocês colocaram aqui? Olha lá. Deslocamento. O que é deslocamento? É o movimento dessas pessoas para ir de um lugar para o outro. O deslocamento das populações contribui para intensas trocas entre povos diversos. A riqueza cultural. Riqueza cultural é o quê? Esses povos tinham diversas maneiras de se vestir, de dançar, de se alimentar, então é uma riqueza, porque é muito variado. A riqueza cultural de cada povo inclui seus próprios hábitos, porque cada povo, então, tem uma maneira de se vestir, de se alimentar e tem seus próprios hábitos, a sua maneira de viver. E também aqueles adquiridos dos grupos com os quais teve contato ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, adquirimos hábitos olha, já foi deslocamento, já foi hábitos e já foi riqueza cultural. Qual é a palavra, que faltou? São duas, populações indígenas. Então vamos lá. Hábitos das populações indígenas originárias, aquelas que já viviam aqui. Dos portugueses, dos africanos, italianos, japoneses, alemães, árabes, entre outros povos. Então agora que nós já corrigimos a tarefa da semana passada, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje tem como objetivo, vamos ver lá, identificar os principais setores econômicos do nosso estado e da nossa cidade. Nós vamos conhecer quais são os setores econômicos e algumas atividades que nós temos, algumas atividades econômicas que nós temos no Paraná e em Ponta Grossa. É claro que como nós estamos tratando de uma aula para quarto e quinto ano, nós vamos conhecer apenas algumas, não todas as atividades. Senão nós ficaríamos aqui, horas e horas falando sobre todas as atividades que existem em Ponta Grossa e no Paraná. Para começarmos, vamos ler essas 3 notícias aqui. Essas notícias aqui são de 2019. Mas está longe. Não está tão longe assim. Primeira notícia. Indústria têxtil e de alimentos priorizam o uso eficiente de recursos. O que é indústria têxtil? Já ouviram falar? É a indústria de tecidos. Fabricação de tecidos para produção de roupas, de vestidos, de calças, de qualquer tipo de vestuário. E de alimentos. Então, todas as indústrias que produzem alimentos para nós. Então, eles estão falando aqui que tanto a indústria de tecidos quanto a indústria de alimentos, eles priorizam, eles dão prioridade para a utilização de recursos. Que recursos? O dinheiro. Segundo, Brasil colheu a segunda maior safra de grãos da história. Olha lá, soja se manteve como destaque, com o plantio avançado sobre as áreas onde era cultivado o milho. O Brasil é um dos grandes produtores de soja. E nós vamos ver que o Paraná também é um dos grandes produtores de soja. Então aqui nós estávamos falando do quê? Indústria. E aqui nós estamos falando do quê? Agricultura. Vamos guardar essas palavras lá. Terceira notícia que nós temos, terceira manchete. Museu da Rampa, um presente para o turismo potiguar. O que será potiguar? Vocês já vão descobrir. Complexo Cultural da Rampa é o mais novo atrativo turístico de Natal. Museu sobre Aviação foi construído pelo Estado com recursos do Ministério do Turismo. A atividade aqui é o quê? Turismo. Então vamos lá, para as 3 atividades. Indústrias de alimentos e alimentos e tecidos, desculpe. A agricultura, produção de soja, e também fala ali do milho. E o turismo. E eu falei que eu já ia contar para vocês o que era potiguar. São as pessoas que nascem em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Aqui a atividade que eles estão falando é a construção de um museu. Então, para atrair muitos turistas para aquela região. Nós estávamos falando de algumas atividades que geram dinheiro. Essas atividades que geram dinheiro, lucro para alguém, aqui para o dono da indústria, aqui para o produtor agrícola e aqui muitas vezes para o dono do museu ou para a agência de viagem,
Essas atividades que geram dinheiro são chamadas de atividades econômicas. Vamos ver lá. O que entendemos por economia? Vamos ver de onde surgiu essa palavra. O termo economia vem do grego, casa, mais costume ou lei. Ou também gerir, administrar, daí regras da casa ou administração doméstica. É claro que primeiro começou essa administração do dinheiro, de como gerir, de como usar esse dinheiro dentro de casa. E depois essas maneiras de administrar e gerir esse dinheiro, elas foram evoluindo. E hoje estão nas indústrias, estão nas atividades agrícolas e estão no turismo. Economia é a ciência que estuda os processos de produção, distribuição, acumulação e consumo de bens materiais. É a contenção ou moderação dos gastos, é uma poupança. Vamos lá. Produção. Pode ser a produção na indústria, na agricultura, na pecuária, pode ser a produção de atividades que podem gerar pessoas para a cidade, para atrair pessoas para a cidade por meio do turismo. Distribuição, quando eu estou produzindo alguma coisa, eu vou distribuí-la, eu vou vendê-la, não vou sair dando um monte de coisa que eu produzi para todo mundo. A distribuição que nós estamos falando é a venda, né? Os caminhões, os aviões, os navios que levam para vários lugares do mundo. Acumulação, muitas vezes os depósitos que vão guardando para depois a distribuição, ou os portos que vão guardando vários containers no porto para depois mandar para fora, né? Mandar para outros países. E o consumo de bens materiais. O que significa consumo de bens materiais? É tudo aquilo que nós consumimos. Pode ser o alimento, pode ser a roupa, pode ser o carro, tudo aquilo que nós compramos. Todas essas atividades que nós estamos falando até agora, elas são divididas. São divididas de acordo com a maneira que ela é produzida, como ela é produzida, ou se ela não é produzida, qual é a sua função. Quais são essas divisões? Vamos ver lá. A economia é dividida em setores, e são 3 setores. O primeiro setor é o setor primário. O que é o setor primário? O que engloba o setor primário? A agricultura. Tá, mas o que é agricultura? A gente estava falando até agora. A agricultura é a plantação. E pode ser plantação de qualquer coisa. Pode ser plantação de frutas, pode ser plantação de soja, de milho, de legumes, de verduras. Tudo isso é plantação, a agricultura. Além da agricultura, no setor primário nós temos também a pecuária. O que é a pecuária? É a criação de animais. Quando nós falamos de criação de animais, a gente pensa às vezes só na vaca, né? A criação de vaca. Mas não é só isso. Nós podemos criar vaca, porco, ovelha, peixe e depois nós vamos ver mais um bichinho que ele é muito criado aqui no Paraná. E extrativismo. Tá, mas o que é o extrativismo? Qual a diferença do extrativismo para a pecuária e a agricultura? O extrativismo é extrair da natureza. Como assim? Tirar da natureza. Tirar da natureza alguma coisa que não fui eu que coloquei lá. Como assim? Se eu pego o meu barco e vou lá para o meio do oceano, eu vou estar pescando. Eu vou estar fazendo extrativismo animal. Não fui eu que coloquei aqueles peixinhos para crescerem lá. Tá, mas e se lá na fazenda, na chácara do meu amigo, tem um tanque cheio de peixes? Também é extrativismo? Não, porque lá ele está criando aqueles peixinhos. Conseguiram entender a diferença? Então, quando eu tiro de algum lugar e não fui eu que coloquei, é extrativismo. Quando eu estou cuidando daquilo, dando alimento, no caso dos peixes, vai ser pecuária. Do mesmo jeito as árvores. Se as pessoas vão lá na floresta amazônica e cortam as árvores, como a gente vê bastante, isso daí é extrativismo, mas a diferença é que é vegetal, porque nós estamos tirando a vegetação. Mas professor, eu não posso cortar as árvores? Pode, você pode cortar as árvores, desde que você
plante novas árvores, ou desde que foi você que plantou aquelas árvores. Se eu vou lá no meio da floresta, só pego a madeira e levo embora, isso é proibido. Aí nós temos lá, setor secundário. O setor secundário já coloquei ali, a indústria. E entre parênteses eu coloquei o quê? Transformação. Porque é lá na indústria, em qualquer tipo de indústria, que ocorre a transformação dos produtos. A transformação do trigo em farinha, por exemplo. Do milho em farinha. A transformação do ferro em alguma peça. Então a indústria vai transformar e existem vários tipos de indústrias. Lá no início da aula nós falamos da indústria têxtil, que era de tecidos, e a alimentícia também, que era de alimentos. O setor terciário vai envolver quem? A venda de serviços e produtos ou mercadorias. Como assim? A loja que vende roupa, o supermercado que vende alimentos, ele está vendendo produtos? Sim, setor terciário. Mas e o médico, o dentista, o banco, a escola? O que eles estão vendendo? Muitas vezes, então, por exemplo, o médico ele está vendendo o seu atendimento. Ele estudou muito tempo para isso. E aí nós vamos lá e pagamos para ele nos atender. Ele está vendendo o seu serviço. Muitas escolas também, mas professor, eu não pago a minha escola. Sim, mas todos os professores que trabalham nessas escolas, nas escolas do município, eles são pagos pelo governo, pela prefeitura. Então, eles estão vendendo o seu serviço. E o serviço deles nada mais é do que o ensinamento para todas as crianças. Agora que nós já vimos os 3 primeiros setores da economia, eu quero ver se vocês vão lembrar. Vamos anotar lá no caderno, certo? Que dia é hoje? Hoje é dia 18 de junho. Escreve lá no caderno, bem bonito. 18 de junho. E escreve em cima assim, setores da economia. Para começar é só isso. Então, dia 18 de junho, setores da economia. Já escreveram? Bem caprichado? Espero que sim. E aí escrevem esses 3 setores aqui. Se vocês quiserem, vocês podem escrever como eu fiz. Um faz uma flechinha, outro uma flechinha. Se não, vocês podem escrever só este primeiro aqui. Porque nós vamos completar quais são os setores. Então, nós vamos escrever o primeiro, completar os setores e assim nós vamos completando essa tabela, certo? Então, dia 18 de junho, setores da economia. Primeiro nós colocamos lá, setor primário. Muito bem, setor primário. Quais são as atividades que fazem parte do setor primário? Vamos ver, antes de eu mostrar ali, eu quero ver se vocês sabem. Falem lá para o papai, para a mamãe. Se estiver sozinho, fala bem alto. Quem está assistindo no Facebook, digita lá. A última aula que eu estava vendo, as crianças estavam digitando a resposta lá no Facebook. Pode digitar também. O que vocês colocaram por primeiro? Por primeiro, eu coloquei agricultura. A agricultura é uma atividade do setor primário? Sim, mas tem mais 2. Quais são as outras 2? Vocês lembram? Coloca lá. Isto, pecuária. Já falamos da agricultura, pecuária. Qual foi a terceira? Vamos ver. Tenho certeza que vocês acertaram. Isso mesmo, extrativismo. Agora que nós já escrevemos setores da economia, setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária, pula uma linha lá no caderno para não ficar muito amontoado e ficar uma bagunça que ninguém vai entender. E escreve lá o próximo. Setor secundário. Quais são as atividades do setor secundário? Escrevem lá, eu vou deixar um tempinho, porque senão vocês vão ficar só copiando daqui e ninguém vai pensar um pouquinho mais para poder escrever. Setor secundário, o que é? Isto mesmo, indústria, a transformação dos produtos. E o terceiro, olha só, setor terciário. Então, depois da indústria, pula uma linha também e agora escreve setor terciário. Ótimo! Quais são as atividades do setor terciário? Tenho certeza que olhando essas aqui que já foram, vocês lembram qual é. Qual é?
Isto, o comércio e a prestação de serviços. Vamos ver agora como é que acontecem as etapas até nós chegarmos com os produtos, até que nós conseguirmos os produtos cheguem à nossa casa. Vamos ver lá. Aqui nós estamos falando de um tipo de produto, a madeira. Mas não é sempre que nós vamos usar só a madeira, nós podemos fazer isso com qualquer tipo de produto que está lá no campo. Poderia ser uma vaquinha aqui? Poderia ser uma vaquinha. Poderia ser o cacau para chegar um chocolate lá na casa de vocês? Também. Então, olha só, primeiro, nós temos aqui o extrativismo. Nesse caso, estão cortando a madeira. Pode ser de maneira que não devia ser feita? Pode ser. Então, o homem derrubou a árvore aqui. E o que é que ele vai fazer com essa árvore que ele derrubou? Essa árvore vai ser transportada por um caminhão. E o caminhão, ele está em qual setor da economia, né? Esse transporte. Então, olha só, extrativismo, setor primário. O caminhão, setor terciário, isso mesmo, prestação de serviços. Ele vai levar todas essas toras daqui para algum outro lugar. Que lugar é esse? Setor secundário, a indústria. Lá na indústria vai transformar esta madeira no quê? Em móveis. Aqui um armário, uma cama. Depois que a indústria transformou, nós vamos precisar da prestação de serviços mais uma vez. Só que aqui este caminhão não está mais levando a tora, ele está levando o quê? O móvel. Depois que esse móvel foi com o caminhão, ele chegou aonde? Na loja. Prestação de serviços novamente, mas aqui é a venda dos produtos. Certo? Todas essas atividades econômicas, elas acontecem com qual objetivo? Lucro. Ganhar um pouquinho de dinheiro. Quem é que vai ganhar o dinheiro? Quem cortou a árvore, quem transportou, quem transformou, quem transportou de novo e quem vendeu. Todas as pessoas vão ganhar um pouquinho de dinheiro. E essas pessoas, elas vão estar trabalhando, né, nas diversas atividades econômicas. Quando nós falamos de atividades econômicas, e lá no início da aula eu falei para vocês, que é uma maneira de administrar o seu dinheiro muito bem. Agora eu vou perguntar para vocês, baseado em todas aquelas atividades econômicas e pensando lá na casa de vocês, lá na definição de economia, que é administrar o seu próprio dinheiro, você aí de casa, administra o seu próprio dinheiro? Mas professor, eu não trabalho. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ganham mesada, ganham um dinheirinho da avó, do vô, do pai, da mãe, né? E esse dinheirinho a gente pode guardar? Sim. Vocês são econômicos. Como é que nós podemos desenvolver essa nossa atividade? Nós podemos nos transformar em pessoas cada vez mais econômicas. Desde pequenininho eu tenho muita certeza que muitas crianças gostam de guardar moedinhas. E isso nada mais é do que administrar o seu dinheiro. Quando eu trouxe aqui essa imagem desse porquinho, é para ilustrar um outro porquinho que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, eu trouxe aqui para vocês dois porquinhos, um laranjado e um azul. Mas nós poderíamos trazer muito mais. Para que é que serve esse porquinho? Esse porquinho serve para você administrar o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro. Tá, mas e como é que eu faço um porquinho desse? É isso que eu vou mostrar para vocês. É claro que eu não vou fazer inteiro, né? Vou mostrar só um pedacinho lá em casa, né? Vocês pedem ajuda para um adulto. Não é para fazer sozinho, porque nós vamos usar a tesoura e a tesoura pode machucar. Como é que nós fazemos? Esses dois aqui foram feitos com uma garrafa PET, né? Uma garrafa de refrigerante grande. Mas eu trouxe aqui uma garrafa pequena. O que eu fiz? Peguei esta garrafa, lavei, né? Porque senão fica tudo melada por dentro. Tirei a tampinha, né? Lavei e tirei o rótulo. Então já está sem o rótulo. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cortar. É claro, como eu já falei, vocês não vão cortar sozinhos.
Vocês vão pedir para quem? Para um adulto ajudar, senão vocês podem se machucar. Olha só, dividir em 2 partes. As 2 partes estão divididas. E agora, o que é que eu faço? Vocês podem tentar colocar assim um pedacinho dentro do outro. Às vezes já dá certo de primeira, mas às vezes eles são tão parecidos os tamanhos que a gente pode dar um piquezinho aqui, ó, para ele poder se encaixar melhor. Então a gente dá uma cortadinha e coloca um pedacinho dentro do outro. E aí ficou assim. Olha que meu porquinho ficou bem menor do que o outro. O que nós fazemos daí? Esse aqui está feito com glitter, né, com EVA com glitter, mas eu tenho certeza que muitos de vocês não têm em casa. Então como é que nós podemos fazer, professora? Primeiro cortamos a garrafa. Depois vocês podem pintar com tinta, embrulhar com algum papel que vocês gostem. Não esqueçam de pedir também para o papai e para a mamãe, para eles cortarem aqui, ó, um buraquinho. Cortando esse buraquinho para quê? Para jogar todas as moedinhas que vocês acharem, que vocês ganharem, que vocês conseguirem economizar. Mas não pode enganar, por isso que aqui está com EVA, porque ele está bem fechadinho. Se vocês forem pintar, vamos passar um durex aqui primeiro, uma fita crepe, e aí aqui também, olha, o biquinho foi feito com EVA também, o pezinho também. Ah, mas eu não tenho. Aqui pode pintar, aqui podemos colocar outras tampinhas de garrafa. Olha o rabinho dele que bonitinho. Isso é para ficar bem bonitinho e servir até de enfeite lá na casa. Mas se vocês não tiverem todo esse material, vocês podem fazer com o material que vocês tiverem. E aí aguardo que vocês tirem fotos dos porquinhos de vocês. Com o tempo ele vai ficar bem cheinho de moeda, mas por enquanto ele vai estar vazio. E mandem essas fotos aqui para a TV Educativa. Então agora que nós já vimos como nós podemos fazer para economizar um pouquinho do nosso dinheiro, nós vamos ver algumas atividades econômicas de onde? Do nosso estado. O nosso estado é o estado do Paraná. Vocês já viram também que o Paraná fica dentro do Brasil. E aqui estão todas as cidades do Paraná, professora? Não, o Paraná tem 399 cidades. Aqui tem apenas algumas. Por que elas estão de cores diferentes? Porque elas são regiões. São mesorregiões que é dividido o Paraná. E aqui nós temos as principais cidades, as maiores cidades. Então vamos ver lá. E o nosso estado, né? Como é que será a economia do nosso estado? O nosso estado ele se desenvolve em atividades econômicas como agricultura, pecuária, mineração, extrativismo vegetal e indústria. Já vimos que a agricultura, criação de animais, agricultura, plantação, pecuária, criação de animais, mineração, que também é muito semelhante ao extrativismo mineral, o extrativismo vegetal, que é a retirada das árvores, e a indústria. Vamos ver lá. O solo paranaense, o solo do Paraná, ele é muito fértil. Alguém sabe por que ele é muito fértil? Principalmente na região do norte do Paraná, ele tem muitos nutrientes. E um solo muito fértil produz muito e melhor. Então ele é muito fértil, por isso ele favorece a atividade agrícola. No nosso estado se desenvolve ou se produz principalmente os grãos. O que são grãos? É o trigo, o milho, a soja e o café. Ah, mas e tem o algodão também? Sim, mas é principalmente os grãos. Não estou falando que é só isso que se produz no Paraná. Olha, eu trouxe alguns exemplos aqui. É claro que aqui nós estamos com todas as atividades econômicas do Paraná, por isso que tem uma vaquinha aqui, né? O milho, o algodão, o café, a soja e o trigo. São todos esses produtos que nós temos uma grande quantidade de produção no Paraná. O que acontece no Paraná nos últimos anos? Nos últimos anos que eu digo a partir de 1990. Surgiram e os produtores começaram a ter condições de comprar equipamentos agrícolas, que nós chamamos de
modernização agrícola. Esses equipamentos contribuem para que a produção seja muito mais rápida e muito melhor. Na pecuária, nós vamos ter criação de gado para a carne e para o leite, produção de leite, criação de aves para a alimentação propriamente dito da ave, do frango e os ovos. Criação de suínos, olha o porquinho aqui que bonitinho. E lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que aqui no Paraná eles criam um bichinho e eu ia contar para vocês qual era? É este bichinho aqui. Alguém sabe o nome dele? Ele é o bicho da seda. O bicho da seda, ele produz um fio que nós podemos transformá-lo na indústria pela seda, tecido chamado seda, que é um tecido muito caro e muito chique. Continuando lá, no Paraná nós também temos a mineração. O solo paranaense abriga enormes diversidades de jazidas de minérios, entre elas o ouro. Nossa, professora, no Paraná tem ouro? Se eu contasse para vocês que o Paraná foi o primeiro estado onde foi encontrado ouro, isso há muito tempo atrás. Quando os portugueses chegaram aqui, o primeiro estado que foi encontrado ouro foi no Paraná, lá no litoral. E depois subiu, chegando até a região próxima a Curitiba. Hoje tem só um pouquinho ainda. Cobre, que também é um mineral que é utilizado para fazer fios de eletricidade. Minerais nobres, vários outros como prata e outras pedras preciosas também foram encontrados em grande quantidade antigamente. Muito foi levado para Portugal e não sobrou quase nada para os dias atuais. Areia, argila, calcário, talco, granito, mármore, chumbo, ferro, são todos os produtos que nós temos aqui no Paraná também. Aqui pertinho, aqui na nossa cidade de Ponta Grossa, ali na região de Itaiacoca, nós temos talco, uma grande mineração de talco, retirada de talco. Ao contrário do que nós pensamos, o talco, ele não é encontrado como aquele que nós compramos no mercado, de bebê, aquele pozinho cheirosinho. Ele é uma rocha branca e aí lá na indústria ele vai ser transformado naquele talco que nós usamos. Extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal aqui no Paraná acontece principalmente com a extração da araucária. A araucária é utilizada principalmente para a produção de tábuas de madeira. Por isso, nos dias atuais, a araucária está considerada em extinção. O que é em extinção? Que ela está acabando. Pode ser que daqui a alguns anos não exista mais e daí não vai ter nem opinião para a gente comer, Aí nós temos também quais são as indústrias que nós temos no Paraná. No Paraná nós vamos ter indústrias automobilísticas, que são as montadoras de automóveis, as indústrias metal-mecânica, que são aquelas que vão produzir peças para outras indústrias, as indústrias de cimento para nós produzirmos, construção de casas, a indústria de cerâmica, principalmente de tijolos. Vocês já assistiram na aula com a professora Luana as olarias, o bairro de Olarias, porque muita fabricação de tijolos, isso há alguns anos atrás. Nós temos também montagem de máquinas para outras indústrias, tecidos, frigoríficos, os animais que são criados para nós podermos comprar lá no açougue tem que passar por um frigorífico. Além das agroindústrias, essas agroindústrias vão transformar tanto a matéria-prima, da produção agrícola, quanto dos animais, vão transformar para que nós possamos vender. E em Ponta Grossa, o que é que nós temos em Ponta Grossa? A atividade econômica em Ponta Grossa começou a partir de 1890. Por que começou esse desenvolvimento econômico a partir de 1890? Com a construção de duas ferrovias. Vocês viram na aula com a professora Andresa que foram construídas duas ferrovias, a ferrovia na estação Paraná e a estação Rio Grande, São Paulo. A
partir do momento que essas ferrovias foram construídas, começou a grande circulação de produtos econômicos. A grande circulação da agricultura é para ir para outros estados, para poder comprar e para poder vender. Por isso o desenvolvimento econômico de Ponta Grossa aumentou a partir dessa época. E aí nós vamos ter lá, começaram a surgir várias indústrias. Indústrias de erva mate, né? Beneficiamento da erva mate, madeireiras, beneficiamento de soja, que é o que? A transformação da soja em óleo de soja. Nós temos aqui em Ponta Grossa. Transformação de cereais, esses cereais pode ser a soja, pode ser o milho, pode ser o trigo, transformado em alimentos para nós ou em ração para os animais. E indústrias de bebidas, nós temos várias indústrias grandes e pequenas de bebidas aqui em Ponta Grossa. E o que isso ocasionou? Esse desenvolvimento econômico de Ponta Grossa ocasionou o quê? Com o surgimento de novas indústrias, aumentou a oferta de emprego local, né, aqui em Ponta Grossa, e muitas pessoas do interior começaram a vir para cá. Isso ocasionou duas coisas. Vamos ver quais são. Quais são as consequências dessa industrialização? Primeira, êxodo rural. Segunda, urbanização. O que é o êxodo rural? Olha o desenho lá. O senhorzinho saindo da casa dele, lá no meio do campo, e indo para a cidade, ó, o nome do ônibus, Viação Capital. Então as pessoas começaram a sair do interior de Ponta Grossa e vindo para o centro da cidade, à procura de emprego nas indústrias. E é claro que isso causou a urbanização. Eu trouxe aqui a imagem da urbanização para representar para vocês, mas não aqui de Ponta Grossa, para vocês conseguirem ver muito bem o que é a urbanização, é o crescimento das cidades. Essa imagem aqui é lá de São Paulo. Quando nós olhamos Ponta Grossa, a gente não vê tantos prédios assim, mas a gente está vendo que ela está crescendo e bastante. Continuando lá, Ponta Grossa ela tem uma riqueza anual de mais ou menos 4,9 bilhões. Esse é o dinheiro da cidade, esse é o dinheiro de todas as indústrias e todas as atividades econômicas que nós temos aqui. E o destaque para a nossa cidade, a atividade econômica que mais gera dinheiro é o setor de serviços. Então, como nós já vimos, a nossa cidade tem muitas atividades econômicas e o nosso estado também. E aí, para resumir tudo isso, é impossível progredir sem mudanças. E aqueles que não mudam somente não mudam nada. E ali, para terminar os slides, nós colocamos: um lugar só se desenvolve se tiver boa economia. E agora, para terminar de verdade, o que nós vamos ter aqui? Vou tirar os porquinhos, vou colocar para cá. E vamos relembrar lá quais são os setores da economia. Temos aqui os setores da economia. Esses três. Quais são os setores da economia? Vou deixar isso aqui um pouquinho para trás, que vocês já sabem que é o título, né? Então, nós vamos ter o setor primário. Qual é o setor primário? É aquele que nós vamos ter atividades agrícolas e pecuárias. Muito bem. O setor secundário. Qual é o setor secundário que nós vamos ter? Lembra lá, o setor secundário são as indústrias, a transformação. É esse daqui ou é esse daqui? Vamos ver lá. Nesse daqui nós vamos ter o quê? A Cargill, e nesse aqui nós vamos ter várias pessoas. Qual será? Claro que a Cargill é uma indústria. Então aqui, setores da economia, primeiro, representado pela agricultura, setor primário. Aqui, representado pela indústria Cargill, setor secundário. Por último, tem essa imagem com todas essas pessoas. O que essas pessoas representam? Elas representam todos o setor de serviços e as atividades do comércio. Então, nós vamos colocar aqui setor terciário. Então, aqui nós terminamos a nossa aula com os três setores da economia que nós vimos hoje, algumas atividades econômicas que se desenvolvem, né, na cidade de Ponta Grossa e no Paraná. Lá no site da Secretaria de Educação nós temos várias atividades sobre esse conteúdo que foi trabalhado hoje.
Espero que vocês façam também as atividades solicitadas pelas professoras. Então, muito obrigado para vocês, até a próxima aula. Tchau! Olá, crianças do 4º e do 5º ano, em especial os alunos da Escola Egder Zanoni. Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu espero que sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Grupo de Pesquisa de Ciências da Natureza e a todos os professores da rede de ensino do município. Para iniciar a nossa aula, nós vamos relembrar os 3 conceitos básicos para uma aula de ciências. Quais são eles? Vocês lembram? Muito bem! Conhecimento, experiências e investigação. O que nós vamos conhecer? Qual será a nossa experiência? O que nós vamos investigar? Vamos lá? Para a nossa aula, então nós precisamos relembrar a aula da professora Cristiane. Vocês lembram qual era o tema dessa aula? Muito bem! O tema da nossa aula anterior era a importância da atmosfera. Então, a atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra, fornecendo proteção e os gases necessários para a manutenção da vida. Pensando nisso, vocês lembram quais eram as 5 camadas da atmosfera? Vamos relembrar juntos? A primeira, troposfera. Muito bem. A segunda, estratosfera. A terceira, a camada do meio, vocês lembram qual era? Isso mesmo, mesosfera. A próxima, qual era? Vocês lembram? Termosfera. E a última é a camada exosfera. É ela que vai se misturando, nela contém os gases rarefeitos. E nela também quase não tem gás. Por quê? Porque ela já se mistura com o espaço sideral, onde existem os corpos celestes. Corpos celestes, professora, o que quer dizer? Vamos descobrir? Corpos celestes é qualquer objeto natural fora da atmosfera terrestre. É todo e qualquer astro que se encontra no espaço. Pensando nisso, nós vamos ver qual será o objetivo da nossa aula. Objetivo: identificar os componentes do sistema solar. Estrelas, planetas, cometas, astros luminosos e iluminados. Pensando nos corpos celestes, que são qualquer astro que está no universo, e nesse objetivo, nós vamos ver qual será a pergunta da nossa aula. Vamos lá? Quais são os corpos celestes existentes no sistema solar? Pensando em corpo celeste, que é qualquer astro que existe no universo, o que vocês acham? Conversa aí com quem está do seu ladinho e fala para mim. Vamos ver as nossas hipóteses a partir dessa pergunta. Meteoros. Muito bem. Qual a próxima hipótese? O Sol. Bem pensado. Próximo. Constelações e estrelas. Vamos ver a próxima. Outros planetas. Outra hipótese, os cometas. Muito bem, gostei de ver essas hipóteses. São elas que vão nortear a nossa aula. Pensando nisso, a professora gostaria de fazer para vocês um convite. Esse convite será para uma aula muito especial. Lembra lá no começo da aula que nós falamos sobre a nossa experiência? Então, essa experiência de hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma viagem pelo espaço. Vocês topam fazer essa viagem comigo? Para isso, nós vamos com a professora Fernanda através de um foguete espacial lá para o universo, para conhecer um pouquinho mais sobre ele e sobre os corpos celestes que existem neles. Vamos lá? Porém, antes nós vamos observar alguns pontos importantes. Esses pontos serão
primordiais para a nossa aula. Então, o vídeo que vocês vão assistir, vocês vão observar esses pontos aqui que a professora colocou na tela. Quantos planetas tem no sistema solar? Vocês vão ter que observar isso lá. Como é o Sol e o que é nebulosa? Pensando nesses 3 pontos para observar no nosso vídeo, eu quero que vocês assistam com muita atenção. Combinado? Vamos lá para a nossa viagem? E aí, galera? Hoje é dia de Ciências na Tela. Hoje eu vim aqui com uma ideia muito legal para vocês. O que vocês acham de nós fazermos uma viagem? Sim, uma viagem pelo espaço sideral. E aí, gostaram da ideia? Vamos nessa? Nós já fizemos o universo na garrafa, lembram? Então, hoje nós vamos viajar pelo universo. Mas para isso, precisamos de alguns detalhes. Olha só a minha roupa. Do que se parece? Sim, de astronauta. E quem são os astronautas? Os astronautas são cientistas que estudam incansavelmente nosso espaço e viajam para lá para nos deixar ligados em todos os fenômenos espaciais. Eles são como vocês, sempre ligadinhos nos estudos, com a cabeça funcionando a todo momento e aprendendo cada vez mais. Mas e como os astronautas viajam para o espaço? De carro? Bicicleta? Avião? Não, eles viajam com um foguete espacial. O foguete espacial é enorme e muito rápido. Para que ele suba e atinja uma grande velocidade, precisa de muito combustível e energia. Olha só a potência de um foguete! Falando nisso, nosso foguete está pronto. Bora viajar pelo espaço? Contagem regressiva, hein? De trás para frente. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Uau! Estamos atravessando a atmosfera terrestre e indo para o espaço sideral. Olha o planeta Terra, o nosso planeta. Como é lindo visto aqui de cima. Conseguimos ver os oceanos azuis e os continentes, as partes de terra do nosso planeta. Eu acho que agora eu já posso tirar o meu capacete. Olha! O que será? É a Lua, o satélite natural da Terra. Mas como será que ela veio parar aqui? Os cientistas dizem que ela surgiu porque há milhões de anos um corpo celeste colidiu com a Terra e surgiu a Lua. Ela seria um destroço dessa colisão. Ela é linda e brilhante, mas ela não tem luz própria. É o Sol que a ilumina e nós conseguimos vê-la aí do nosso planeta. A Lua também faz 3 movimentos. O movimento de rotação, onde ela gira ao redor dela mesma. O movimento de translação, onde junto com a Terra ela gira em torno do Sol. E o movimento de revolução, onde a Lua gira ao redor da Terra. Uau! Quantas
crateras. Lá da Terra, nós conseguimos enxergá-las, principalmente quando está na fase cheia. Agora eu quero conhecer os planetas. Vamos lá? Olha Vênus, o planeta vizinho da Terra. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar. Você sabia que conseguimos vê-lo aí, ó, do nosso planeta? Parece uma estrela. Alguns até chamam de estrela d'alva. É muito brilhante. Às vezes ele fica ao lado da Lua, mas não é uma estrela não. É um planeta. É Vênus. Vênus é um planeta rochoso e é quase do tamanho da Terra. Mas não tem água e nem vida aqui. E é muito quente. Vamos sair daqui. Vamos agora para Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Ele é um pouquinho maior que a Lua e ele é muito quente e muito frio ao mesmo tempo. Chega a 430 graus Celsius e a 170 graus negativos. Muito mais quente e muito mais gelado que a Terra. Agora, vamos conhecer o astro-rei, a estrela do nosso Sistema Solar, que nos fornece luz e calor. O Sol, apesar de ser considerado uma estrela anã, ele é tão grande que caberiam 1 milhão de planetas Terra dentro dele. E sua energia equivale à explosão de 100 milhões de toneladas de dinamite por segundo. Ele é uma bomba gigantesca e muito quente. Tem a temperatura de 15 milhões de graus Celsius. Mas, pela distância que nosso planeta se encontra do Sol, ele emite luz e calor na medida certinha para vivermos. Sem o Sol, nós não existiríamos. Agora ficou muito quente e explosivo. Vamos voltar em direção aos outros planetas que ficam depois do nosso. Tchau, Sol! Tchau, Mercúrio! Tchau, Vênus! Até depois, Terra! Olha! O planeta vermelho! Esse planeta é Marte. Ele tem essa cor porque possui muito ferro. Marte possui o maior vulcão de todos os planetas, o Monte Olimpo. Ele é 3 vezes maior que o Monte Everest, uma montanha enorme que temos aí na Terra. Apesar de ter o maior vulcão do Sistema Solar, ele é o segundo menor planeta do nosso sistema. Muitas pessoas achavam que existia vida em Marte, mas ninguém encontrou nada. Outra coisa legal sobre Marte é que aqui os humanos também já chegaram. Tem um equipamento chamado Mars Rover que está há vários anos coletando materiais e enviando informações e imagens para o nosso planeta. Não é incrível? Mas vamos sair daqui antes que a gente encontre algum marciano por aí. Tchau, Marte! Uau! Que planeta gigantesco! É Júpiter, o 5º planeta do Sistema Solar. Ele é o maior, é 11 vezes maior que a Terra. Ele é um planeta gasoso, todinho feito de gases. E essa mancha vermelha? Ah, é uma enorme tempestade que dura mais de 100 anos. Vamos sair daqui antes que essa tempestade nos pegue. E esses anéis? Que lindo! É Saturno. Ele é o 2º maior planeta do Sistema Solar, 9 vezes maior que a Terra e também é gasoso, como Júpiter. Além desses lindos anéis de gases, ele tem 20 satélites naturais, ou seja, 20 luas. Deveria ser lindo morar aqui e olhar para o céu e ver as 20 luas e ainda o seu anel. Mas não tem vida, não. Agora vamos conhecer Urano.
o 7º planeta. Ele também tem pequenos anéis, mas são bem difíceis de enxergar. E olha só, ele tem 27 luas. Uau, é muita lua! Sua cor é azulada porque tem muito gelo e gás metano. Isso faz com que fique com essa cor linda. E agora vamos visitar o último planeta do Sistema Solar, Netuno. Ele é 4 vezes maior que a Terra e tem os ventos mais rápidos de todos os planetas. As manchas que aparecem são enormes tempestades com ventos de mais de 2.000 km/h. É muito rápido. Mas, já que nós estamos aqui, o que vocês acham de irmos além do Sistema Solar? Explorar o universo! Olha só, estamos saindo do Sistema Solar. Está muito rápido! Uau! E essas manchas brancas? De onde saímos? Ah, é a Via Láctea, a galáxia onde fica o nosso Sistema Solar. Ela tem esse nome porque, vista do espaço, tem esse aspecto meio leitoso. Parece feita todinha de leite. E nós ficamos em um dos braços dela. Vamos viajar um pouquinho mais? Uau! Como o universo é gigantesco! Ele não tem fim. Mas como ele surgiu? Ah, lembrei! Os cientistas, depois de muito estudar, descobriram que ele surgiu de uma gigantesca explosão espacial chamada Big Bang. E assim surgiram todos os astros do universo. Uau! Que formas lindas! São as nebulosas. Nebulosas são nuvens de poeira estelar de algumas estrelas que explodiram e morreram. As nebulosas são lindas e algumas se parecem com coisas que conhecemos e levam esse nome por essa aparência. Olha só, olha a nebulosa de Hélix, chamada Olho de Deus, pois se parece com um olho. A ampulheta, que se parece com uma ampulheta e até foi capa do álbum de uma banda de rock chamada Pearl Jam. Tem a nebulosa Rosetta, a Bubble, a borboleta, a aranha vermelha, cabeça de cavalo e muitas outras, como Orion. Também tem uma música muito legal com esse nome, de uma banda chamada Metallica. É muito comum que os artistas olhem para o espaço e se inspirem para fazer suas poesias e canções. O universo é muito inspirador. O universo é realmente enorme e nós fazemos parte dele. Somos um pedacinho do universo. Ai, cansei. Vamos voltar para o nosso planeta? Já estou avistando a Terra. Ela está se movendo. A Terra também se movimenta ao redor do Sol. E uma volta completinha dura 1 ano. É um movimento de translação, mas ela só circula em sua órbita. Órbita é uma estrada imaginária e cada planeta tem a sua. Por isso que eles não se chocam quando circulam ao redor do Sol. Mas a Terra também está girando igual a um peão. Esse gira-gira chama-se movimento de rotação. Ele dura 24 horas e nos dá os dias e as noites. Quando o local que estamos na Terra está virada para o Sol, é dia. Quando está do outro lado, é noite. Ih, já está escurecendo onde eu moro na Terra. Melhor ir embora.
Vamos descer. Segurem-se. E aí, gostaram da nossa viagem? Muito interessante, não é mesmo? Então, nós vamos conhecer relembrar um pouquinho mais sobre o universo que nós vimos lá no nosso vídeo. Ele é gigantesco e através de pesquisas, que são os estudiosos do espaço que eles fazem, nós conhecemos uma parte dele, que é a Via Láctea. A Via Láctea, dentro dela está o nosso Sistema Solar. O Sistema Solar é onde se encontram os planetas. Vocês viram sobre os planetas? Vocês conseguiram observar os planetas lá no nosso vídeo, na nossa viagem? Conseguiram identificá-los? Muito bem. Mas pensando nos planetas, o que são os planetas? Os planetas são astros sem luz própria, que orbitam em torno do Sol. Muito bem, então os planetas, eles são corpos celestes que orbitam em torno do Sol lá no universo. Entendido? Muito bem. E agora, pensando nos planetas, eles orbitam em torno do Sol. O que é Sol? Vamos ver? Como é o Sol? O Sol é um corpo celeste, um componente do Sistema Solar, com luz própria. Ele é um astro luminoso. Então, o Sol também é um corpo celeste. Muito bem. Qual era o outro ponto que nós anotamos lá para observar? A nebulosa. Vocês viram como ela é linda? Então, a nebulosa é o berço das estrelas, o local onde elas nascem. E as estrelas são nuvens de gases e poeiras. O Sol também é uma estrela e ele é considerado uma estrela anã. Então, nós vimos que as estrelas também são corpos celestes. Lembra lá da nossa perguntinha? Isso mesmo, o Sol também é um corpo celeste que está no universo. Bom, para isso, dando continuidade na nossa aula, nós vamos agora fazer um jogo. Vocês topam jogar comigo? Vamos lá? Então eu vou perguntar e vocês aí em casa vão responder. Combinado? Muito bem. Lembrando do nosso vídeo, lembrando da nossa viagem. Vamos lá? Vamos jogar? Primeira pergunta. Presta atenção. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar. Ele é um planeta rochoso, é quase do tamanho da Terra, mas não tem água e nem vida, porque lá é muito quente. Nós temos duas opções, Netuno ou Vênus. Qual vocês acham que é a resposta certa? Muito bem, acertou quem respondeu? Vênus. Vênus, ele está aqui localizado no nosso Sistema Solar, ele é o segundo planeta, é o vizinho da Terra. E ele só perde em brilho para a Lua e para o Sol. A nossa outra opção era Netuno. Vamos observar aqui no nosso Sistema Solar, Netuno está aqui. Ele é o último planeta do Sistema Solar. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá? Presta atenção. Segundo maior planeta do Sistema Solar, ele é 9 vezes maior que a Terra. E ele tem 20 satélites naturais, ou seja, esse planeta tem 20 luas. Qual será? Marte ou Saturno? Muito bem! Acertou quem respondeu Saturno. Saturno é o nosso planeta, vejam aqui, ó, ele está localizado aqui, é o nosso planeta, aquele planeta lindo que tem aqueles anéis que vocês viram no nosso vídeo, lembra? Então, ele é o 6º planeta do nosso Sistema Solar. E Marte, ele está aqui, do ladinho da Terra também. Ele é conhecido como o planeta vermelho. E ele também tem o maior vulcão. Esse vulcão está desativado, se chama Monte Olimpo. Próxima pergunta. O 5º
planeta do Sistema Solar, ele é o maior. Qual será que é o maior planeta do Sistema Solar? Vocês sabem responder essa? Vamos lá para a resposta? Júpiter. Muito bem. Júpiter, para vocês terem uma noção do quanto ele é grande, caberiam 11 planetas Terra dentro de Júpiter, por ele ser muito grande. Combinado? Vamos para a próxima, Urano. Urano, ele é conhecido pelas 27 luas, ele está localizado aqui, no nosso Sistema Solar. É o 7º planeta do Sistema Solar e ele é conhecido pelas 27 luas. Lembra? A Terra possui uma lua, o Urano tem 27. É muita lua, né? Então, próxima pergunta. Essa é a mais fácil. É o planeta mais próximo do Sol. Essa eu tenho certeza que vocês acertaram. É o Mercúrio. Muito bem. O Mercúrio, ele é o planeta mais próximo do Sol. É também o planeta que gira em torno do Sol mais rápido que os outros. E ele recebe 7 vezes mais luz do que o planeta Terra. Ele está mais próximo. E o planeta Terra é o planeta onde nós vivemos, certo? Ele é o 3º planeta do nosso Sistema Solar. Gostaram do nosso jogo? Então vamos fazer a leitura dos nossos planetas na ordem do Sistema Solar? Vamos lá, junto com a prof? Então, nós temos o Sol, o primeiro planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. É muito legal conhecer a característica de cada planeta, vocês não acharam? E ver eles lá no nosso vídeo foi muito bacana. Então agora, pensando que os planetas são corpos celestes, como nós vimos, quais são os outros corpos celestes que existem lá no universo? Vocês sabem me contar? Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um deles? Então, o nosso próximo corpo celeste são os asteroides. Eles estão localizados aqui, ó. Os asteroides, eles são pedaços rochosos que orbitam em torno do Sol e estão lá no nosso Sistema Solar também. Próximo corpo celeste são os cometas. Então, os cometas estão aqui. Ele tem cauda e cabeleira e são os menores pedaços do nosso Sistema Solar. Ele é um dos menores corpos celestes existentes no nosso universo. E o próximo são os satélites. Satélites existem 2 tipos, os satélites naturais e os satélites artificiais. Satélites naturais são aqueles igual à Lua, que orbitam em torno de um planeta. Nós sabemos que a Terra tem um satélite natural, que é a nossa Lua. Urano, vocês lembram que tem quantas mesmo? 27 luas. É muita lua, né? Então vamos para o satélite artificial. Vocês sabem me dizer o que são os satélites artificiais? São esses aqui, ó, representados aqui. Eles são enviados para o espaço para tirar fotos, igual essas que nós vimos no nosso vídeo. Esses satélites artificiais, eles são utilizados também para transmitir a transmissão da TV. Igual essa que vocês estão assistindo aí da casa de vocês. Bacana, né? Então vamos lá. Pensando no próximo corpo celeste, que são as estrelas. As estrelas, quando a gente olha para o céu, elas parecem pequenininhas, mas na verdade elas podem ser gigantescas. E lembrando disso, vocês lembram que a prof falou que o Sol também é uma estrela? Ele é considerado uma estrela anã. E as estrelas, elas podem formar as constelações, que são um conjunto de estrelas, que quando a gente olha para o céu, elas parecem estar próximas, mas na verdade elas estão bem distantes, porque elas podem ser gigantescas. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho 2 constelações que podem ser vistas aqui do nosso planeta Terra. Nós temos aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela tem uma importância especial para nós, porque ela está presente em 2 importantes símbolos nacionais. A primeira aqui é a bandeira do Brasil, que ela está presente aqui, ó, no meio da esfera azul da nossa bandeira, representada pelas 5 estrelas que formam a constelação do Cruzeiro do Sul. E também no brasão de armas, que ela está representada aqui no meio do nosso brasão também.
A próxima constelação que nós conseguimos ver aqui do nosso planeta também é a constelação de Órion. A constelação de Órion, ela faz parte, ela é conhecida pelas Três Marias, que são essas 3 estrelas que vocês estão observando aqui, que elas são alinhadas entre si. Quando a gente olhar para o céu e querer observar a constelação de Órion, é fácil a gente observar as Três Marias, que são como elas são conhecidas também, que são essas 3 estrelas que vocês estão observando aqui, que elas estão alinhadas e elas têm o mesmo brilho. Então, na próxima noite estrelada, você pede para o papai e para a mamãe, para um adulto ir lá fora com você, para ver se vocês conseguem identificar a constelação de Órion, que é as Três Marias aqui que fazem parte dessa constelação, fazem parte do cinturão de Órion, e a constelação do Cruzeiro do Sul. Combinado? Muito bem. Então, agora que nós já vimos quais são os corpos celestes que existem no universo, nós vamos ver o conceito da nossa aula. O conceito da nossa aula é: o sistema solar é uma parte da Via Láctea, que está dentro da imensidão do universo. É nele que se encontra o Sol, os planetas, os asteroides, os cometas, satélites e as estrelas, que são os nossos corpos celestes. Combinado? Vamos ver se a gente atingiu o objetivo da nossa aula? Qual era ele mesmo? Junto com a nossa pergunta: quais são os corpos celestes existentes no sistema solar? Nós acabamos de ver. Muito bem. E com isso, as hipóteses que vocês me lançaram, será que estavam corretas? Vamos relembrar? Meteoros, cometas, outros planetas, constelações e estrelas e Sol. Todos são corpos celestes? Sim, muito bem, vocês acertaram. O nosso objetivo, vamos retomar ele para ver se a gente conseguiu atingir esse objetivo? Identificar os componentes do sistema solar: estrelas, planetas, cometas, astros luminosos e iluminados. Conseguimos? Sim, nós vimos os corpos celestes através da nossa viagem. Vocês gostaram? Tenho certeza que sim. Então, com isso, nós vamos finalizar a nossa aula. Lembrando que, para vocês, amanhã, nós temos um desafio. Esse desafio é fazer um sistema solar, uma maquete do sistema solar com algum material alternativo. A professora trouxe aqui para vocês um modelinho que vocês podem utilizar, ou vocês podem fazer o de vocês, usando a criatividade, não tem problema. Aqui a professora utilizou um cabide, barbante e papel para representar o nosso sistema solar. Então, eu quero ver a criatividade de vocês em casa. Faz uma maquete com algum material que vocês tenham em casa e manda as fotinhos aqui para o programa. Eu vou adorar ver essas fotos aqui. Combinado? Vamos relembrar o que nós vamos precisar para a aula de amanhã, que vai estar muito especial também. Para a próxima aula, se você tiver em casa, massinha de modelar. Ou, se você souber fazer aquela massinha de modelar caseira, pode ser também. Ah, professora, mas eu não tenho massinha. Não tem problema. Você pode, com o seu caderno e lápis, desenhar a nossa experiência demonstrativa de amanhã. Tudo bem? Combinado? Então, eu espero vocês amanhã, na próxima aula, animados para a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Um grande beijo e até amanhã! Luz, câmera, ação! Olá, pessoal! E aí, já descobriram qual é o tema da nossa aula hoje? Se você falou cinema, acertou! E você? Você já foi ao cinema? Ou se nunca foi, mas já assistiu algum filme com a sua família e na sua casa? Qual o seu artista favorito? Qual o seu filme favorito? Ou o seu herói favorito? Assistir filmes é muito divertido, né? Muito legal. Mas você já parou para pensar que nem sempre os filmes foram assim? E é isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver um pouco da história do cinema. Como o cinema começou?
Então, o cinema, além de ser aquele lugar, aquele espaço, aquela sala cheia de poltronas, onde as pessoas entram e sentam e olham para aquela tela enorme para assistir o filme, ele também é considerado, está relacionado com a maneira de se produzir o filme. E é isso que nós vamos ver. Será que os filmes eram produzidos sempre dessa mesma maneira que a gente vê hoje na televisão? Todos coloridos, cheios de efeitos especiais, cheios de sons, de imagens legais, diferentes? Vamos aprender um pouquinho juntos então? Vamos olhar lá. Desde o tempo dos homens das cavernas, as pessoas sempre tiveram o desejo de gravar imagens, de mostrar imagens do seu cotidiano. E assim, os homens das cavernas desenhavam, nas cavernas, assim como vocês viram numa aula de arte passada que vocês tiveram aí em algumas aulas atrás. E com o passar do tempo, os povos foram se aprimorando em registrar essas imagens, tentar registrar os movimentos da imagem, porque quando nós vamos tirar fotos, nós aparecemos parados, certo? Mas e o desejo que eles tinham de registrar o movimento, porque nossa vida não é igual uma estátua o tempo inteiro. E era isso que as pessoas queriam, elas queriam poder registrar o movimento da vida, o movimento das cenas do cotidiano, o movimento daquilo que elas faziam no seu dia a dia. Então eles foram tentando, registrando, fazendo inventos. E com isso, o primeiro invento foi a invenção da fotografia, que ainda era a imagem parada. E veio a invenção de diversos aparelhos, técnicas, para captar e projetar imagens em movimento. O primeiro aparelho, uma engenhoca que eles fizeram, era a lanterna mágica, que era usado para contar histórias para as crianças e projetar na parede. Então, ali dentro desse aparelho ia um fogo aceso, uma lamparina, e projetava a imagem na parede. Projetava imagens sucessivas, uma atrás da outra, e ia contando as histórias. Também surgiu o praxinoscópio, que também era um aparelho redondo que girava com luz dentro e ia mostrando imagens sucessivas, dando a ideia de movimento, como a gente vê ali, como se o cavalo estivesse correndo ao girar o aparelho. E assim nós vemos as imagens com sequências de movimentos. Então, olhem, reparem como que o cavalo aparece em vários cliques, como se tivesse sido tirado várias fotos dele, ele com as perninhas se mexendo. E à medida que essas imagens passam rapidamente, nos dão a ideia de movimento. E em 1890, o norte-americano Thomas Edison cria o cinetoscópio, que era uma máquina grande com um mecanismo dentro que rodava filmes com essas sequências que nós vimos ali, essas sequências de imagens que pareciam estar em movimento. Só que ainda não poderia várias pessoas assistirem ao mesmo tempo, então era de uma em uma, aí olhava dentro da máquina e assistia a pequenos filminhos que iam rodando ali dentro dessa máquina. Em 1895, os irmãos Louis e Auguste Lumière, na França, aperfeiçoaram o cinetoscópio criando o cinematógrafo, que era um aparelho que gravava e projetava as imagens em movimento. Então, ao mesmo tempo que ele ia gravando, ele também serviria para projetar. E assim começa a surgir o cinema, porque dessa maneira, com esse cinematógrafo, seria possível projetar a imagem numa sala maior para que várias pessoas pudessem assistir. E foi o que aconteceu. Os irmãos Lumière organizaram uma sessão de cinema com alguns filmes curtinhos para que aquele povo daquela época pudesse assistir. Mas imaginem vocês, aquelas pessoas nunca tinham visto nada igual. Aquelas pessoas nunca tinham visto uma imagem em movimento. Será que elas se assustaram, sim ou não? Eu já conto para vocês. Nós vamos ver a primeira imagem, o primeiro filminho
que eles passaram para essas pessoas nessa sala, que se chama Empregados Deixando a Fábrica Lumière. Reparem que ao começar o filme, ele começa a rodar como se fossem imagens mesmo, uma foto atrás da outra, até que começa a rodar mais rápido e fica uma sequência se transformando num filme mesmo. Viu só como é diferente daquilo que nós estamos acostumados hoje em dia? Era um filme, o primeiro filme que foi rodado. E mais um filme que foi rodado nessa mesma sessão, nesse dia, foi A Chegada do Trem à Estação. Nesse filme, as pessoas aparece um trem chegando numa estação. E como eles nunca tinham visto uma imagem daquela maneira, o trem foi chegando e as pessoas acharam que o trem sairia da tela e iria para cima deles. Então eles ficaram desesperados. Algumas pessoas saíram correndo, achando que aquele trem era verdadeiro e que poderia causar um acidente ali naquele lugar. Vamos ver? Viram só? Então, nesse início do cinema, não era criado histórias ainda, ou coisas da imaginação, fábulas, contos, ou até mesmo narração de histórias como nós conhecemos hoje. Nesse início, era filmado apenas imagens do cotidiano, como aquela lá dos empregados saindo da fábrica, aqui o trem chegando na estação, coisas bem do dia a dia das pessoas mesmo. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos a primeira mulher, olha só, uma mulher que começou a criar histórias com narrativa. O que seria isso? Criar mesmo histórias que teriam imaginação, que teriam fantasias, que teriam contos, fábulas, montando histórias parecidas, começou a ficar parecido com aquilo que nós conhecemos hoje. Então a francesa Alice Guy foi a primeira cineasta mulher e a primeira pessoa a explorar a via narrativa do cinema, considerando que nessa época ainda a mulher não tinha tanta assim evidência, ela foi uma mulher bem importante para a época dela. E ela foi autora de quase 1000 obras, fez seu primeiro filme baseado num conto popular, A Fada dos Repolhos. Vamos assistir um pedacinho como que era? Veja como mesmo sendo uma narrativa, contando uma historinha, mas ainda tem diferença do que nós estamos acostumados a ver hoje.
E aí, o que vocês acharam? Meio doidinha, safada, né? Tirando os bebês do meio dos repolhos e largando eles de qualquer jeito no chão. Mas foi uma das primeiras histórias mesmo, usando a imaginação, que foi contada através do cinema. Junto com a Alice, também teve mais um importante mágico e ator francês, Georges Méliès, ficou conhecido como o pai dos efeitos especiais. Então ele também começou a contar histórias imaginativas, explorando o imaginário das pessoas e fazendo também efeitos especiais, coisas que para a época era bem novo, bem diferenciado. E o seu filme mais famoso foi Viagem à Lua. Nós não vamos mostrar aqui, mas você pode procurar, ele é um pouquinho mais longo, coloca lá na internet, no YouTube, procura Viagem à Lua. É bem interessante, conta a história de astronautas indo viajar na Lua e daí ali eles encontram várias coisas diferentes. Assista lá, você vai gostar. E uma coisa bem importante, vocês repararam que nesses filmes, pequenos pedacinhos de filmes que nós assistimos, tinha som? As pessoas estavam falando? Elas estavam conversando no meio do filme? Não, né? Então, nessa época, chamava-se o cinema mudo, sem som de voz, sem som de fala conversando. Nessa época, apenas tinha a música acompanhando. Então, muitas vezes o pianista ficava junto ali na exibição do filme, tocando, ou até mesmo orquestras acompanhando esse filme. Então, vinha junto a questão da música junto com o filme. E só bem para frente que foi surgir a questão da fala junto com o filme, as pessoas falando, ali encenando e falando ao mesmo tempo. Um importante artista nessa época foi Charlie Chaplin, que ficou muito famoso por suas gravações, os seus filmes, e ele era muito expressivo, ele fazia muitas mímicas. Já lembram da aula de mímica lá que nós vimos? Então ele explorava bastante a expressão do seu corpo, a expressão do seu rosto, já que não existia a voz ainda, não existia esse mecanismo de juntar o som da fala e a imagem, não poderia ser transmitido no mesmo aparelho, ainda eles não conseguiam sincronizar essas duas coisas, a imagem e o som. Por isso que era todo mundo quietinho nas imagens e apenas a música acompanhando. E o Charlie Chaplin foi um importante artista dessa época, muito reconhecido pelo seu talento em se expressar bem com o corpo. Vamos assistir um pedacinho do filme dele?
Viu só quantas coisas interessantes nós vimos sobre a criação do cinema? E assim, o cinema foi evoluindo até chegar naquilo que nós conhecemos hoje e assistimos, não só no cinema, mas também até na nossa casa. E agora eu quero convidar vocês para brincar de cinema também. Aí na sua casa você pode criar um roteiro, que é a organização de cenas, e de repente encenar para sua família, filmar com a câmera do celular, criar a sua história. Pode ser com o cinema mudo ou já o cinema falado, usando a fala, usando sons. Use a tua imaginação. Aqui, nós os professores também gravamos o nosso videozinho e você vai assistir agora. É um cinema mudo e traz uma mensagem bem importante sobre o momento que nós estamos vivendo nesses dias, né, sobre o coronavírus, sobre o uso da máscara. Então, preste atenção e você pode se inspirar e também gravar os seus vídeos aí na sua casa, mandar aqui para o programa, vai ser bem legal. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando aí com o vídeo das professoras e até mais. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!